Bem-vindo ao primeiro episódio da nossa série Livros Express. Olha, a gente escolheu esse primeiro livro com todo carinho, a gente vai escolher todos com muito carinho, mas a gente queria dar um start, um começo para essa série com algo que realmente tocou muito a nossa vida. Nathalie, qual que é o livro que a gente vai falar hoje? Bel, o livro que a gente vai falar hoje é o livro Show Your Work, de Austin Kleon. Austin Kleon se chama um escritor que gosta de pintar. E ele tem outros dois livros sensacionais, que se chama Roube como um Artista. Sim. E ele ficou muito conhecido também pelo projeto do Newspaper Blackout. Isso. Certo? Então ele pegava os jornais, riscava a maior parte do jornal e escolhia as palavras para montar poesias. Por isso também que ele diz que ele é um autor que pinta. Exato. Ele pintava muito jornal. Exato. E ele é um cara muito criativo. Esse terceiro livro que ele está lançando, nele aqui ele comparte como você pode compartilhar seu trabalho. Tem muitas pessoas que têm medo de compartilhar o trabalho que estão fazendo porque se sentem que estão se autopromovendo. Mas se você quer trilhar um caminho de artista, de empreendedor, como que você vai ficar conhecido se você não compartilha o que você está fazendo? Exato, exato. E o que eu acho legal, o que a gente quer trazer para essas séries para vocês, não é realmente uma resenha, é mostrar um pouquinho de como algumas partes desses livros tocaram as nossas vidas, né? E a gente separou 3 partes especiais para a galera dessa vez. Bom, como vocês viram, é um livro diferente, é pequeno, mas é com muita sabedoria. O próprio formato já é diferente. Exato. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas sessões para vocês. E a gente, dessas 3 que a gente separou, a primeira ideia, como ele fala bastante de criatividade, tem uma parte que ele fala que você não tem que ser genial, né? Então, o que ele fala nessa parte, Nathalie? Ele fala que, na verdade, a gente está vivendo um momento onde todos somos amadores. Muitas vezes a gente sente medo de se expor porque vão achar que eu não sei nada, vão ver quão pouco eu sei. Mas nessa era digital que a gente está vivendo, cada dia volvemos a ficar amadores porque ninguém consegue acompanhar. Não tem como fugir. Então é melhor se mostrar mesmo como amador, porque o que realmente importa é quão apaixonado você é pelo tema que você escolhe. Então se você mostra essa paixão e se você mostra o seu processo, isso já é suficiente para construir um público. E esse tipo de ideia, eu acho genial, na verdade, a ideia dele. A gente tá falando aqui de você não precisa ser genial, mas algo tão simples quanto isso, se você parar pra pensar nas entrelinhas, é genial. O mundo tá andando tão rápido que é muito difícil você ser expert em qualquer tema, né? E se antes, realmente, você não sendo expert, você se travava, assume que não dá mais pra ser expert total mesmo, e que o mundo vai andar muito rápido, né? E a gente daqui a pouco vai falar sobre a beleza do processo, não só do produto final. Mas eu acho que nesse ponto de você não tem que ser realmente um gênio, tinha uma frase muito legal sobre criatividade não ser talento, criatividade ser uma maneira de operar. Exato, exato. Tem muita gente que fala, mas eu não sou criativo, né? Eu não sei pintar, então assumo que não sou criativo. Mas na verdade todos nascemos com a habilidade de criar. E criar pode ser qualquer coisa, pode ser criar um livro, criar uma pintura, criar uma empresa. E a outra coisa relacionada com esse ponto de amador que ele menciona é que é o amador aquele que tem os olhos de criança. Sim. Para ver as coisas com olhos novos, para ver as coisas com criatividade. Porque o esperto já não olha mais. Ele já está bitulado, né? Ele já projeta o que ele está imaginando, não tem essa abertura para explorar. E eu acho muito legal também, ele fala bastante sobre você se permitir aprender ao aberto, sabe? As pessoas veem conforme você está aprendendo. No passado, a gente tinha muito um lance de mostrar o resultado final e aprender no fechado. Mas parte da criatividade, parte da genialidade tá no aprendizado. E antes era muito lance de proteção, de não mostrar a parte de aprender. Então isso é muito importante, saber que o processo de aprendizado pode ser no aberto agora. E tem um último tópico que eles mencionam que eu gostei muito, e eu acredito muito nisso, que às vezes a gente menospreza aquilo que a gente mais sabe, porque pra gente é natural. Então a gente às vezes não vê o valor daquilo, porque se é natural pra gente, às vezes a gente pensa que é natural pra todo mundo, mas não é. Então saber valorizar aquilo que é importante pros outros, por mais que talvez seja fácil pra você, também pode ser uma maneira de alcançar aquela
suposta genialidade, que nada mais é do que algo comum que você tem. Sim, e ele encerra esse capítulo com algo tão simples que a gente esquece muitas vezes, que é compartilhe o que você ama. E as pessoas que amam essas coisas vão te procurar. Esqueça do dinheiro, esqueça da fama. Simplesmente compartilhe o que você ama. E daí tudo vai fazer sentido. Show! Legal, então a gente falou um pouquinho sobre a falta da necessidade de ser realmente um gênio para conseguir criar as coisas. Tem um outro capítulo muito legal, que ele fala que você tem que pensar sobre o processo, não só sobre o produto final. Eu gosto muito disso, eu penso sobre isso há muito tempo. E tem algumas ideias bem legais, né, Nathalie? Exato, ele também fala como na era pré-digital era muito comum pensar que o artista ficava na escuridão por muito tempo e o público só via a obra final. Mas nessa era que a gente vive hoje em dia, com as mídias sociais e todas as ferramentas que a gente tem para compartilhar, as pessoas querem saber a história por trás da história, como você faz, você vai compartilhando o seu dia a dia. E isso é muito valioso porque às vezes o produto pode ser bom ou ruim no final, mas o que é importante é compartilhar o processo. Sim, eu acho legal também, às vezes o processo é mais importante do que o produto final. Até mesmo coisas que são da época antiga. Quando eu vou em alguns museus, eu fico me perguntando como será que era o processo criativo dessa pessoa. Eu adoro aprender sobre processos criativos, porque, poxa, é muito legal ver algo que você finalizou e estava muito bem feito, ou então estava divertido, ou era diferente, mas como que foi feito? Aquilo é muito, muito importante para as pessoas. E até um paralelo, esse lance de processo, quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa que é o contrário de processo. Muita gente pensa em criatividade algo caótico com um monte de post-it, né? Pra mim, o que me abriu muita cabeça em relação à importância de processos, eu fiz um curso no Disney Institute, que é o instituto da Disney, e eles têm alguns cursos mostrando o jeito Disney de ver as coisas. Eu fiz um curso que era o jeito Disney de ver a criatividade e inovação. E era muito interessante, porque quase o curso todo era focado em processos, porque eles falavam que era uma maneira de realmente canalizar as ideias, senão é só energia dispersa. E aquilo mudou muito a minha cabeça, porque eu também via a criatividade muito como algo caótico. E o curso de criatividade da Disney falava muito em processo. Então isso foi muito legal de aprender e eu acho que ele menciona um pouco disso, né? Ele menciona que você tem que colocar o processo de compartilhar como um hábito diário. Então você diariamente vai compartilhando o que você vai aprendendo. E eu ainda não consegui. Como se você fosse documentar realmente a sua vida. O que você está fazendo. Mas tem muita gente que fica com medo de fazer isso, porque tem muita gente que só quer mostrar a imagem bonita, a imagem perfeita. Porque o processo às vezes é bonito e às vezes não é tão bonito, né? Ele tem uma coisa aqui muito legal, que é esse aqui. O processo é um pouco caótico. É bagunçado. É bagunçado. E não tenha medo de mostrar isso. Porque parte é o que faz interessante, o que faz rico. E mais importante ainda, Bel, é o que cria conexão com o teu público. Sim. É o que faz você real na frente do público. E olhem que legal aqui, nesse livro que ele fez, ele é um cara tão legal que ele compartilhou o processo dele em fazer esse livro. Então ele compartilhou os rascunhos que ele montou para escrever esse livro. Ele realmente faz o que ele prega, que é muito bom para criar comunidades, criar conexões, né? Ele também mostrou, a gente vê nos livros, sempre tem uma bibliografia no final. Ele colocou uma bibliografia como todo mundo, mas ele colocou algo muito legal. Os livros são feitos de outros livros. Então é isso, né? Ninguém construi sozinho. Todo mundo é uma comunidade. E ele dá crédito para isso. E ele mostra o processo. Exato. Então esse foi o segundo capítulo que a gente queria mencionar um pouquinho das coisas, das ideias que tinham nesse capítulo, né? Tem um terceiro capítulo, todos são legais, mas tem um terceiro que a gente queria mencionar para vocês. Que ele falou que você não deve virar um spam humano. Spam, sabe aqueles e-mails que você recebe que no final deixa a sua caixa postal toda lotada? Então, ele modificou o sentido de spam para ser um spam humano. O que é um spam humano, Nathalie? Eu achei essa parte mais genial, né, Bela? A gente conversou sobre isso. Ele deu um exemplo clássico. Ele fala que muita gente fala, eu quero escrever um livro, mas odeio ler, nunca leio. Ele fala que essas são as pessoas que não querem pagar o que devem, que só querem fazer, mas não querem pagar, né? Porque você tem, é como que se o mundo devesse algo para eles. Eles não querem colocar o trabalho que requer fazer alguma coisa. Por exemplo, todo escritor sabe que para ser um bom escritor você tem que ler muito, mas muito mesmo. E aí ele também fala que essas pessoas não se interessam em ninguém, né?
elas estão interessadas em só si mesmas, então elas ficam pregando para o mundo inteiro só sobre si mesmas, mas não se interessam por ninguém. Sim. Né? Ele até dá uns exemplos que eu acho que são legais. Ele fala, o mundo é só deles, eles só falam deles e de seus trabalhos, e eles pararam de aprender com os outros. Que na verdade, machuca de verdade essas pessoas, né? E ele depois mostra várias frases legais, tipo, se você quer fãs do seu trabalho, primeiro você tem que ser um fã. Isso é fantástico. Né? Se você quer ser aceito numa comunidade, você tem que fazer parte de comunidades e realmente participar delas, né? Esse lance ele até fala, poxa, tem gente que não quer fazer o trabalho, mas quer comer todo bolo divertido, né? Ele fala, a galera quer a parte divertida, mas não quer a parte trabalhosa, e isso não é sustentável. Exato. E ele fala também, nessas eras digitais, a gente pensa muito em quantos fãs a gente vai ter, em quantos seguidores a gente vai ter. Ele fala, não pensa no número de seguidores, pensa no número de corações que você vai tocar. Exato. Isso eu achei muito legal. Eu gostei também desse ponto, que qualidade é muito mais importante do que quantidade, e que se você for um conector, né, um conectador, uma pessoa que conecta pessoas, você consegue gerar coisas muito mais fortes. Tipo, é muito melhor você ter 10 fãs conectados também entre eles, que você gera algo forte, do que 100 pessoas ao léu, né? Ele tava falando que não é só questão de números, é questão de qualidade e qualidade da conexão entre você e entre eles também. Sim, ele também adiciona que não se trata de seguir qualquer pessoa porque pelo o que essa pessoa pode te dar. Seguir as pessoas que você gosta mesmo do conteúdo delas, e você posta o conteúdo do qual você realmente se sente orgulhoso, o conteúdo que realmente mexe com você. Não se trata, novamente, de quantidade, é qualidade no final do dia. E eu acho que esse é o grande valor desse livro, né, Bel? Porque eu, que sou uma pessoa da geração, esqueci o nome, mas que sou acima dos 40, a gente falou muito disso, né? Para mim é muito difícil me expor no Facebook, por exemplo, porque não é uma mídia onde as pessoas... Parece autopromoção pra muita você. autopromoção. E esse subtítulo, não no subtítulo, mas está dentro do livro, que ele fala que esse livro ele fez para pessoas que têm problema com autopromoção. E eu sou uma dessas pessoas. Eu tinha muita dificuldade em postar porque tinha medo de que me perceberam que estava me autopromovendo. E com esse livro eu aprendi que não preciso ter medo. Se eu sou genuína e compartilho o meu processo, quem gostar vai acompanhar, e quem não gostar, paciência. A gente se mostrando, a gente vai correr esse risco. Sempre vai ter alguém que não gosta. Sim, mas também, se você fugir do que você é pra agradar, esse risco é maior ainda. E se você não se mostra, como que alguém vai saber o que você está fazendo? Exato. Eu acho que até, pra finalizar, a frase com a qual ele termina o livro é bem legal, né? O que você sabe que realmente te empolga, vai lá e faz. Sem medo, faz. O que você sabe que te machuca, que te cansa, cai fora, né? Essa frase não é nem dele, ele menciona outras frases no livro, mas ele finaliza com essa, e eu acho que sumariza bastante o livro como um todo, né? Exato. E claro, falando assim parece um ensinamento que é dificílimo de fazer e fácil de falar, mas no livro tem algumas dicas de como você realmente pode fazer isso, não só falar isso. Mas isso aí, essa é a nossa série Livros Express. Espero que você tenha gostado do Show Your Work. A razão pela qual a gente está falando o nome em inglês é porque ele ainda não foi traduzido aqui para o português. Era uma das razões pela qual a gente queria também trazer já o livro e os ensinamentos para vocês. E se tiverem qualquer ideia do próximo livro que a gente pode fazer, ou do que você achou desse livro, ou de sugestões que você vai ler, de outras coisas que a gente pode trazer também, manda pra gente um e-mail para contato@fazinova.com.br. É isso aí.